Então, estamos de volta para a segunda etapa desta conversa. Hoje é dia 13 de novembro de 2025. Estamos na ESCS, Jorge Soto, Júlia Leitão de Barros e Paulo Barbosa na captação. Antes de falarmos sobre o 25 de Abril, íamos-lhe pedir que nos descrevesse o seu dia-a-dia de trabalho na gráfica antes do 25 de Abril. Não sei, eventualmente será diferente de quando começou e quando já tinha, falámos aqui de ir assumindo várias responsabilidades e, portanto, começar o seu dia de trabalho como na entrada da carreira e depois naqueles anos antes do 25 de Abril. A entrada na carreira, estamos a falar de 1966, onde eu entrei pela primeira vez numa gráfica. O seu horário começava a que horas? O horário entrava às 8 da manhã e saía às 18 horas. Isto por turnos, e depois havia outros colegas que entravam às 5 da tarde e saíam à 1 da manhã. Portanto, e haviam outros que entravam à noite e saíam às 8 da manhã. E então era este o horário na altura. E depois foi melhorando um bocadinho. Mas chegava, o que é que fazia ao longo das horas? O que fazia, esperava, ao entrar na empresa, esperava que a equipa que estava a trabalhar na gráfica durante aquele período, ou seja, antes, e que nós íamos render, e depois esperámos que eles dessem a máquina como limpinha, como tudo tratadinho, como preparado, para eu assumir, agora é comigo. Portanto, e aí desenvolvíamos o nosso trabalho até a outra equipa entrar, que eram 3 equipas. Claro que era 24 horas por dia, era um gosto, foi sempre um gosto, mas eu sou suspeito porque a minha profissão, eu adorei sempre a minha profissão e pronto, e daí como já disse, fez-me evoluir, puxou muito por mim e eu fui atrás. Tinha que ir atrás e fui atrás. Claro que depois, como já expliquei anteriormente, a ideia era subir, não monetariamente também, que era essencial também, mas era o gosto pela profissão, que eu adorava, como já expliquei. Claro que isto foi andando até o 25 de Abril. Foi andando e sempre na mesma empresa, sempre mudando de máquina para máquina, sempre a subir na questão da profissão e monetariamente também. Quando diz mudando de máquina para máquina, fala-nos um bocadinho dessas funções e do que é que fazia em cada máquina. Cada máquina era assim. Por exemplo, nós tínhamos naquela empresa, à altura, máquinas a uma cor, máquinas a 2 cores, máquinas em frente e verso e máquinas a 4 cores. Ou seja, quando eu falo máquinas a uma cor, sempre uma cor de cada vez. Posso dar um exemplo, porque eu gosto sempre de dar um exemplo. Temos a coleção das Anitas. A Anita vai à escola, a Anita vai às compras, a Anita vai andar de bicicleta, a Anita vai ao parque, e isso o primeiro trabalho, o segundo trabalho que eu imprimi numa máquina a uma cor, que era uma quadricomia, mas imprimi de cor a cor. Foi o primeiro trabalho que me deu muito gosto, porque era a Anita, tenho uma fotografia muito gira e tal, e gostei muito, e saí-me bem, as coisas correram bem. Passado isto, máquinas a uma cor, passamos para uma máquina a 2 cores. E enquanto a primeira máquina imprime uma cor de cada vez, a outra imprime 2 cores de cada vez, onde se começava pelo azul e amarelo e depois encarnado e preto, ou seja, magenta e preto. Era 2 cores, tinha que ser assim. Imprimias primeiro de um lado e depois imprimias do outro, caso fosse 4-4. 4-4 é 4 cores na frente, 4 cores no verso. Se for 4-1, é 4 na frente, 4 cores na frente e 1 no verso, que normalmente seria preto. Normalmente. Depois, o processo é o mesmo, só altera o corpo da máquina, que é 1 para 2 cores. Depois já não há 3 cores. Há 4 cores. E então aí vem a quadricomia, ou seja, enquanto eu imprimia uma cor primeiro, depois imprimia 2 a seguir e depois aí já mudo de máquina para 1 a 4 cores.
recordo-me perfeitamente quando me disseram que eu ia tomar conta de uma máquina a 4 cores. Não foi fácil, porque era uma responsabilidade acrescida. E eu nunca olhei ao dinheiro, o ordenado fica para depois. É um bocado caricato, mas hoje parece-me ser assim, mas parece não é mesmo. E eu, na altura, eu queria era, pronto, eu sei que se eu me sair bem com esta máquina a 4 cores, eu sei que as pessoas lá estão em cima, quem gere, quem dirige, não aquela pessoa ou aquelas pessoas, merecem mais aqui uma recompensa, vamos lá chamar assim. Então, ele vinha a seguir, ao fim do mês, ao fim de 2, nunca foi o que me preocupou muito. Embora necessitasse, como já expliquei, necessitasse muito, mas primeiro era colher, ou melhor, semear para colher, assim que é. E foi o caso. Depois ainda havia uma outra máquina que imprimia frente e verso. Ou seja, o que é frente e verso? Frente e verso. Imprime o papel de um lado e imprime do outro, ou ao mesmo tempo. Chama-se isto uma máquina tira e retira. Tira e retira. Esta máquina é destinada aqui a imprimir o texto dos livros, o interior dos livros, o miolo dos livros. Essa máquina porque se não repare, numa máquina a uma cor, imprimir uma cor de cada vez de um lado leva o dobro do tempo, para não dizer mais, e então ali sai logo a folha impressa de um lado e do outro. Portanto, por isso se chama frente e verso, ou mais em termos de empresa, tira-retira. E mais tarde, isto passou-se, e as coisas vão evoluindo, como tudo na vida, e mais tarde vem a máquina a 4 cores tira e retira, ou seja, 4 cores frente e verso. Aqui já estamos a passar da era manual, mais ou menos, depois semi-automática, depois automática e depois digital. Okay. Isso já é na década de transição, década de 90, imagino eu, ou antes ainda? Sim, já, não, 80, 90, 80, já por aí. 90, sim. Embora, tenho que referir, embora nós cá em Portugal não tínhamos, não era qualquer empresa que tinha esse digital. Eu, na entrevista anterior, eu falei no Graphicenter. E o Graphicenter na Alemanha, em Mainz, já tinha estas situações todas. O que quer dizer que eu aqui já entra um bocadinho aqui, que é a evolução que nós não tivemos durante alguns anos. Portanto, não só nesta previsão, mas como noutras. Nós estávamos um bocadinho aquém. E por isso eu tenho uma frase que ninguém me ensinou, mas digo eu que é, a palavra que eu vou aplicar não gostarei muito, mas tenho que dizer que é uma revolução não se faz em 50 anos. E nós tivemos uma revolução chamada dos escravos, e já lá vão 50 anos, mas ainda faltam 60 para concretizar. É o que eu acho. Então vamos lá. É uma boa dica para aquilo que lhe venho perguntar. Portanto, estava a trabalhar na gráfica, e como é que foi o seu 25 de Abril? Como é que soube e que implicações é que teve no seu dia-a-dia, no seu cotidiano, até... O meu 25 de Abril, eu tinha casado há relativamente pouco tempo. Continuo a dizer, a primeira vez que vim morar para uma casa alugada, pagaram 1.800 escudos, nunca me esqueço, e a minha mulher trabalhava num supermercado, na altura era supermercado, e numa quarta-feira, mas numa quarta-feira, nós vamos a sair de casa, porque eu tinha trabalhado de noite, mas acompanhava sempre ao emprego dela. E vamos a sair do prédio, no Cacém, morámos no Cacém sempre, e vamos sair do prédio e há um senhor que vai a caminho da estação, ou melhor, vem em sentido contrário da estação e interpela-nos. E eu tive ali algum receio, quem é o senhor? Eu não sei o que, pronto, aquelas coisas, não é? Disse, olha, peço desculpa, os senhores vão para Lisboa? Eu disse, não, é que se fossem, aconselhavam-nos a não ir porque houve um golpe de Estado. Eu disse, um golpe de Estado? A minha mulher vira-se para mim e diz-me assim, o que é isso, um golpe de Estado? Um golpe de Estado, olha, é porque o governo caiu. O governo houve aqui qualquer coisa, não sei explicar bem, mas entretanto não seguimos o nosso caminho, o senhor saiu dele,
personalidade muito parecida fisicamente com quem é que devia ser, com o Álvaro Cunhal. É verdade. Eu disse para a minha comentei assim, Álvaro Cunhal, parece o Álvaro Cunhal. O Álvaro Cunhal eu praticamente só conhecia a fotografia do Álvaro Cunhal em foto. E era preciso, como sabem, era preciso... Pois era isso, como é que se sabia? Já nos vai dizer como é que lia o Avante. Precisamente alguém levava o Avante para a empresa onde eu trabalhava. Está a ver? Mas pronto, já iremos a isso. Conte-nos lá o resto, como é que foi o 25 de Abril e implicações que isso teve na sua vida. E depois, entretanto, na altura os telemóveis, isto já só dizer que era muito complicado, tinha que ser o telefone 1, 2, 3, por aí, e alguém já estava à espera que a minha mulher entrasse ao trabalho porque as pessoas se embarcaram, os supermercados despejaram. Recordo-me que ela era caixa, e o dinheiro que ela tinha na caixa ao fim do dia foram 20 contos. Não me esqueço, 20 contos. Engraçado, eu disse, olha, claro que dali foi isto, do Cacém de Cima, chegar à estação, cá embaixo à estação, os comboios não andavam, era um aglomerado de pessoas, e eu dizia, isto, a gente começaram, o que é que as pessoas fizeram? Ia-se embarcar alimentos, supermercados, tudo o que houvesse, vamos embarcar porque vamos passar fome, não sei o quê. Eu vou dizer o que é que eu comprei, porque eu não tinha medo de nada. Ainda tinha vestígios da tropa, da vida militar, vamos lá, se quiser, da guerra e tudo isso. E eu pensei, mas o que é que eu tenho algumas coisas em casa, não é preciso comprar nada. Apenas comprei uma couve que tem agora um nome que é tipo repolho, vamos chamar-lhe assim. Foi o que eu comprei no mini mercado que havia por baixo. Não é possível. Há batata em casa, há mais isto e mais aquilo. A gente não passa fome. Mas a verdade é que os supermercados se despejaram todos e tudo foi uma confusão. Daí começaram depois com alguma tristeza eu vi isso. Por um lado, fiquei feliz porque terminou um regime ali na altura, terminou um regime em que, como eu disse na entrevista anterior, que os capitães não estavam de acordo e toda a gente sabia, mas toda a gente sabia, mas não era divulgado. Pronto, era muito simples, não podia ser. E aí as pessoas começaram a dizer agora é que é bom, isto agora é que é melhor, nós vamos ocupar tudo e mais alguma coisa. Daí eu, na empresa onde eu trabalhava e que era feliz, e fui sempre feliz naquela empresa, que foi a primeira com alguma envergadura, ou bastante envergadura, fui impedido, que eu nessa altura, há uma semana que estava a trabalhar por turno, entrava à meia-noite, e fui impedido de entrar na empresa para trabalhar, o que eu nunca concordei de maneira nenhuma. E mais, não concordei de maneira nenhuma porque fui impedido de entrar na empresa para trabalhar numa entidade que me pagava o meu ordenado por uma pessoa ou pessoas que não eram funcionários da empresa. Isto magoou muito, e eu disse, como é que o senhor está aqui quando não é funcionário da empresa, o senhor está dentro da empresa, eu que sou funcionário da empresa, com toda legitimidade para ir trabalhar, e isto não me está a querer deixar ir trabalhar. Mas era uma greve, é isso? Mas era um piquete... Era piquetes de greve, já me lembro, piquetes de greve. Portanto, estamos em greve, exatamente, estamos em greve, está bem, pronto, mas eu é que tenho que ir trabalhar, porque... Eu já disse na entrevista anterior que fui trabalhar com o ferro ao meu lado, à mesa, encostado assim, se via que alguém tinha paciência, não é? Também. Mas fui trabalhar, nunca neguei. Havia elementos da minha equipa, não, eu tenho medo, não tenhas medo, a gente vai trabalhar. A empresa está-nos a pagar, nós temos de trabalhar. Temos de trabalhar e trabalhamos. Se alguém teria desorientado nessa altura, nessa época, eu era um deles, já frisei aqui pela morte do meu irmão na guerra e tudo isso, e agora o que eu gostei, e sinceramente por esse lado gostei, que realmente a situação das províncias tivesse terminado e as coisas, mas pensei logo assim, e agora o que é que vem a seguir? Porque uma pessoa pensa um bocadinho e diz, o que é que vem a seguir? Será melhor? Será pior? É lógico que a partir daí as convulsões que houve, estamos a falar de maiorias silenciosas, em que no 25 de Abril, estamos a falar de generais que eram contra o regime anterior e que depois
fizeram a revolução, mas que depois voltaram a querer impor a sua vontade mais ou menos parecida àquilo que estava. E depois daí deu-se aquelas coisas dos comandos, do ralis e tal, o Major Dina de Almeida e tal, e outros. E aquilo viveu-se com algum medo, sinceramente. Eu aí tive uma coisa, não sabia o que é que isto ia dar. Porque na altura qualquer pessoa pegava numa arma. Qualquer pessoa pegava numa arma e estava ali para o mar, para o Rio Tejo, ou isso. E eu disse, pá, isto vai dar molho e tal, vai dar confusão, vai dar não sei o quê. Até que chegamos ao 25 de novembro. Mas antes ainda do 25 de novembro, o ambiente, portanto, está-me a dizer que era conflituoso, não é? E isso quer dizer que tinha discussões? Muitas discussões. Muitas discussões. Onde é que eram? E a discussão ia sempre nesse sentido, quer dizer, eu queria trabalhar na empresa. Era sempre uma questão de luta laboral ou não sei. Tal qual, era interpelado neste sentido, dizer, nós apresentámos um livro de reclamações e até isto tem outro nome. Reivindicações, tal qual. Um livro de reivindicações, a entidade patronal não aceitou e nós, isto agora é nosso. E agora não trabalhas porque não sei. E eu disse, não, eu trabalho. Porquê é que eu disse que trabalhava? Porque foi nomeada uma comissão de trabalhadores com um representante do Estado. E eu aí, espera aí, se está nomeada uma comissão de gestão, não é de trabalhadores, mas comissão de gestão, cuja a autoridade máxima era um engenheiro, nomeado pelo Estado, e eu disse, bem, aqui há alguma garantia de poder trabalhar, disciplina e, consequentemente, o ordenado. Então a empresa foi nacionalizada? Não chegou a ser. Ok. Teve só uma comissão de gestão? Comissão de gestão até já nem também, que é a comissão de gestão teve um ano, 2 anos, 3 anos e salvo não tem mais 3 anos. E então aí, foi nessa altura que eu me despedi 4 vezes e à 4ª vez é que fui embora porque disse, não havia hipótese. E a empresa acabou por fechar. Pronto, porque foi à falência. Exatamente, não havia ordenados, não havia já não sei o quê, e embora a mim nunca me tivesse ficado a dever nem um tostão à época, um tostão. Até posso-vos dizer que recebi o ordenado em moedas de um tostão. Não é fácil. Mas então, a seguir ao 25 de Abril, começam-se a estruturar mais sindicatos, há vários grupos na esquerda que se organizam. Teve alguma presença desse tipo de grupos na empresa? Presença enquanto sindicatos? Sim. Não, nunca quis. Pelo contrário, fiz o contrário. Não é participar na vida sindical, é eles existirem dentro da empresa, que sindicatos e ligados a que... Nós tínhamos o nosso próprio sindicato, que era o sindicato dos gráficos, de ofícios e qualquer coisa correlativos, já não me recordo bem, mas era assim. Derivado às reivindicações que eles tinham e que eles apresentavam e queriam que fosse feito, eu tive o cuidado de dizer assim, não, eu vou desistir do sócio do sindicato. Foi mais tarde, logo a seguir, foi criado um sindicato que era o Sindegraf, gráfico. Eu ainda tive o cartão, mas um era mau, o outro para ali caminhava. Então. Eu acho que já dei aqui um exemplo na entrevista anterior, que foi quando fazem uma reivindicação, neste caso o sindicato dos gráficos, em que pediam 10 escudos de subsídio de alimentação, eu já tinha 50. Portanto, eu não podia alinhar nesse, peço desculpa, mas acho bem que eu não tenho, mas eu já tenho, não vou fazer uma paralisação para receber 10 escudos, já recebo 50. Pronto. E depois acabei por ver a perceber-me que... acabei por perceber que os sindicatos não traziam valorização nenhuma à profissão e nem ao funcionamento das empresas. Peço desculpa ter que dizer isto, mas é verdade. E como é que eu via? Vou dizer sempre, porquê é que diz isso? Porquê é que pensas isso? E eu pensava que era, se o sindicato, por exemplo, decreta uma greve, ainda hoje eu penso isso, que é, se o sindicato decreta uma greve, tem que ser o sindicato a compensar o dia de greve ou as horas de greve que fez.
Não é a empresa e não é o operário que vai ficar sem ordenado. Portanto, o sindicato tinham que estar preparados para suportar. Que é o que acontece, penso, na Alemanha, em determinada altura, acontecia isso. Eram sindicatos organizados, bem organizados, e que suportavam o ordenado dos funcionários quando havia uma greve. E o que é que isto levava? Levava que não havia, não eram feitas greves de qualquer maneira como foram aqui. Era por tudo e por nada se fazia uma greve. Eu posso dizer que chegou-se a fazer uma greve por uma garrafa de vinho. Daqueles 3 litros. Eu sou desse tempo. Atenção. Mas o que é que era essa greve? Explique lá que eu não... Eu estou a dizer uma greve por uma garrafa de vinho. Porque não havia, por exemplo, chegou-se a dar isto, quer dizer, não havia ao almoço, contemplava a sopa, o prato e o pão e a fruta, mas não implicava o vinho. Mas tinha alguma razão, na ótica de alguém, tinha alguma razão. Porquê? Porque era a salvaguarda do equilíbrio do funcionário perante uma máquina muito perigosa. Está a ver? E então, com medo que, em vez de uma garrafa, bebessem 2, tem que ser isto. E então não, a gente acabaram com aquela greve, com a garrafa de vinho, a gente está numa greve. Eu fiquei espantado, sinceramente. Mas, atenção, em 1973, 19 de março, nunca me esqueci, quando cá andar, eu trabalhava numa máquina a 5 cores e mais uma. Ou seja, imprimia 5 cores na frente, já outra época, 73, exatamente, e então 5 cores na frente e uma no verso. Que a marca da máquina, uma Craig inglesa. E no dia 19 de março, às 16h55, eu estava preparado para tomar conta da máquina, eu e os meus colegas, e o oficial que havia um oficial e depois havia 3 ou 4 ajudantes, conforme a dimensão da máquina, não é? E então, o oficial que saiu anterior, que ia sair anterior, faltava 5 minutos para sair do horário de trabalho. Havia um papel, a máquina estava a andar, posso-vos dizer, andava a 10.000 horas. Estava a andar a 10.000 horas. E há um papel que fica em cima, assim, de uma grelha, que chamamos nós de uma grelha, estava lá, e ele, já preparado para sair, ele sobe chamamos um estribo, 1, 2, 1 degrau, e vai em cima da máquina e tira o papel. Tentou tirar o papel, veio as garras, apanhou, assim, e entrou num espaço assim, o corpo dele. 19 de março de 1973. Nome Magalhães. Grande amigo, amigo da profissão, ensinou-me muito, aprendi muito com ele, e casou com uma menina que trabalhava no escritório lá, e que era qualquer coisa sobrinha do Fernando Guedes, ou qualquer coisa assim, e, claro que ficámos todos consternados, a máquina onde eu trabalhava. Agora, digo-vos uma coisa, que é, ao fim de 3 dias, foi tudo desinfetado, tudo preparado para que a gente assumir. Não foi fácil. Inclusive, posso-vos dizer, também não. Quando eu vou ver, encontrei um bocado da parte da barriga em cima, que pusemos em cima de uma mesa. Agora eu vejo com coragem é que a pessoa tem que... Porque às vezes, digo uma coisa, às vezes não é só na guerra que se sofre, também se sofre no trabalho. E foi aqui também o meu caso, portanto, o meu e o de outros. Claro que não foi fácil para nós, e posso-vos dizer que nunca mais, por isto ou por aquilo, não sei explicar, a verdade é que a máquina nunca mais foi máquina, nunca mais ficou em condições e foi vendida para o Brasil. Mas mesmo assim, aquela máquina tinha tudo de mau, pelos vistos, porque mesmo depois de vendida e desmontada e estar à porta da empresa para carregar no caminhão para ir para o barco, para transportar para o Brasil, por um triz numa torre a 3 pessoas. Tombou, uma situação dos corpos, e por um triz, no fundo, mais 3 pessoas. Mas pronto, isto são histórias da profissão. Se levanta questões relacionadas com a segurança no trabalho e como é que ela evoluiu ao longo das décadas em que trabalhou. Esse tipo de acidente ainda seria possível na década de 80 ou 90? Hoje é diferente. Hoje, na altura, é muito complicado.
As questões da segurança era muito complicado. Embora a empresa onde eu trabalhei há 17 anos, que é aquela que eu estou a falar, era a fina flor das artes gráficas, na impressão de folha a folha. Isso é verdade, que eu já frisei aqui na entrevista anterior, que tinha um posto médico, tinha um posto de enfermagem, tinha uma mercearia, tinha um refeitório para as pessoas estarem como deve ser. Hoje o que é que acontece? Tudo isto praticamente acabou. Há o bar para tomar o cafezinho e o bolinho e o pastel de nata e não sei o quê, mas depois o almoçar vai almoçar ali ao lado. Acho que é mais isto. Depois, perguntou-me... sobre as questões da segurança no trabalho. A segurança no trabalho. A segurança era muito complicada. Eu até podia dizer assim, embora a nossa empresa fosse um bocadinho diferente, mas a segurança era zero. Era zero. Era cuidado, eu tinha que ter cuidado comigo mesmo, senão, pronto. Porque olhavas e espera, eu não faço isto porque posso cortar um dedo, posso endalar um dedo, posso tirar um braço, ou não sei o quê, pronto. E o suro, tenho que dizer isto, os seguros descartavam-se sempre. Acordos com a entidade patronal, não sei. A verdade é que passava sempre ao lado, e o mal era o nosso. Eu ainda hoje estou marcado, porque toda a profissão marca uma pessoa. Eu estou aqui marcado, se reparar, um tendão que tem estado há alguns anos, talvez há mais de 20 anos, 25, tem estado um bocadinho aqui, porque esta mão, estava a trabalhar com uma máquina checoslovaca. Isto aqui entra aqui no campo, ou seja, eu vou a ver se eu não me perco na pergunta, que é, quando eu disse esta máquina era checoslovaca, todos os comandos eram pelo lado esquerdo. Não sei se isto diz alguma coisa, está bem? Pronto. Era pelo lado esquerdo. E o facto de ser pelo lado esquerdo é engraçado. Eu estava a fazer uma operação qualquer na máquina e o colega que vem, há um colega que eu peço ajuda para fazer, não me recordo agora, e ele, era uma manivela, e ele, em vez de andar para a frente, andou para trás. Ou andar para trás, e eu estava distraído, esta mão tal qual. Num espacinho assim nem se vê. E tinha uma aliança, por isso é que eu não uso aliança, nunca mais usei aliança, porque o ouro, uma lesão com ouro nunca mais cura. É verdade, nunca mais cura. Então eu fico lá com ele. E o meu colega, vamos chamar-lhe assim, disse, o Casimiro, anda, o que é que foi? Estás bem? Espera aí, tem calma, Casimiro, anda para o lado contrário. E ele andava mais ainda para mim, está lá mais. Mas, felizmente, as coisas correram bem. Depois, tens que ir ao hospital. Eu disse, não é preciso ir ao hospital. A mão inchou, claro. Não é preciso ir ao hospital. E não fui. Felizmente, pronto, se calhar fosse ao hospital, isto não ficava aqui. Mas pronto, não faz diferença nenhuma, encantado a vida. Isso foi quando? Diga. Isso foi na década de 90? E já foi, posso lhe dizer, já foi na hora, a minha filha já era nascida, foi 80, para aí, assim, sinceramente. Portanto, o que está a dizer que não havia procedimentos ou nada disso, não havia... Não havia, sim, procedimentos de segurança e as máquinas também não estavam preparadas para defender os trabalhadores? Não, porque era muito simples. Hoje, para qualquer situação, o professor quer aprender, não sabe trabalhar com computador, por exemplo, eu não sei trabalhar com isso, então vai ter uma formação. O que é que acontece? A diferença qual é entre a formação de hoje e a nossa formação que tínhamos? Era muito simples. Eu tinha que aprender às minhas custas, desenrasca-te, faz o que quiseres, vê como é que aquilo faz, e o outro que já é mais velho e tal, era por aí, a nossa formação era essa. Hoje não, hoje o professor vai, uma situação qualquer, e vai ter uma formação, uma semana, 2, 3, conforme a situação. E isso parece que não ajuda muito. Ajuda, não tem nada a ver. Agora, enquanto escola de vida, eu peço desculpa, mas se calhar aquela que a gente partia do nada mesmo, não olhar para aquilo era a mesma coisa que olhar quase para um comboio, ou em movimento, ou não sei. Mas tínhamos que lá ir, não, isto não pode ser isto por aquilo, não sei. Por isso hoje eu sei porque é que ainda há dias entrava numa gráfica, de onde eu saí para uma reforma, e o oficial que está a trabalhar com a máquina fui eu que trouxe para aquela empresa.
Ele ainda hoje é um amicíssimo, não sabe o que é que a mãe, estão sempre a falar, para você, se não fosse você, o meu filho não tinha um ordenado, essas coisas, por aí fora. E eu tenho muito respeito por ele e ele por mim. Ainda há dias temos um jantar, ele veio para ali com 6 meses de profissão e vou-lhe dizer, ao fim de um ano, pelas minhas mãos, ele estava a conduzir uma máquina. E hoje trabalha com uma máquina a 4 cores, sozinho. Quando na altura eu ainda tinha 2 ajudantes ou 3, ele hoje trabalha sozinho. Ele agradece imenso aquilo que aprendeu comigo e eu com ele, no fim de contas, aprendemos um com o outro. Mas gosto dele, veio para ali de uma empresa para ali, fui eu que o trouxe, fui eu que. Pronto, ele hoje está um senhor, graficamente está um senhor. Quando tem um problema qualquer, ainda há dias, eu a propósito, sei porque é que aquilo está a acontecer, está a ver o que eu quero dizer. Ainda há dias entrei na empresa e ele estava com um problema que se chama agentes estrias. Ou seja, quando os senhores estão a imprimir um trabalho, tem que ser uma coisa limpinha, fotografia. A fotografia limpinha, o rosto limpinho, o braço limpinho, a roupa, tudo limpinho, tudo como deve ser. E então não pode ter aquelas chamadas estrias. Estrias, graficamente é estrias. É para isto está a fazer uma estria. E muitas pessoas não sabem, apesar da profissão, estarem na profissão, não sabem, mas o que é que está a fazer, o que é isto e tal, não sei o quê. Então, há várias coisas. Por exemplo, uma chapa mal gravada, pode ser, um cautechume de fraca qualidade, e eu vou já contar uma história dos cautechumes, concretamente, e uma bateria. O que é uma bateria? Hoje nós chamamos uma bateria, a bateria do carro, com certeza. Ou uma bateria de outra coisa qualquer, do telefone, ou do computador, ou qualquer coisa. Uma bateria, graficamente, é um conjunto de rolos, cujos diâmetros são diferentes. Um é um diâmetro de 75, outro é de 65, outro é de 60, outro é de 55 e outro é de 100, por exemplo. Mas é mais ou menos isto. Portanto, isto, o conjunto forma uma bateria. Portanto, é o que transmite a tinta. Depois há um rolo, que é o dador de tinta, que vai ao tinteiro, ao depósito, vamos chamar assim, que nós chamamos de tinteiro para abreviarmos, não é? Mas tem o depósito, onde é depositada a tinta, e o rolo anda à volta, que é um rolo de 90 centímetros de diâmetro, não é? 90 centímetros, disse bem. Não, 90 centímetros, já me recordo bem. Não é 90 centímetros, é um rolo. É um rolo assim, agora não. Pronto. E então este rolo anda, afina-se através de uns parafusinhos, tal, pronto, com umas teclas do computador, lá estamos nós, e então está certinho, e tal, e o tomador de tinta vem àquele rolo buscar a tinta e vai transmitir para o conjunto de rolos do outro lado, que é a chamada bateria, que por sua vez, antes destes rolos transmitirem à chapa, que já foi gravada, já foi introduzida no corpo da máquina, no cilindro, tem outro conjunto de rolos que é a água. Ou seja, se não tiver água, o que é que acontece? Ao imprimir a folha sai um fundo geral, seja ele vermelho, azul, amarelo, preto, sai um fundo geral. E a água, ou transmitir à chapa a umidade, só vai imprimir no sítio onde tem desenho. E a água elimina, fora do desenho, elimina a impressão fora daquela área que a gente quer. Portanto, quando é realmente um fundo, quando chamamos um fundo, é um fundo que não é fotografias, não é redes, é simplesmente um fundo geral, chamamos nós um fundo geral. E é normalmente aí que acontecem as chamadas estrias, que são provocadas por quê? Por um conjunto, uma molha, chamamos nós a molha, o conjunto de rolos que transmite a água à chapa, uma molha mal afinada, mal calibrada, uma bateria mal calibrada. Posso-vos dizer que a situação de afinar a bateria, o conjunto de rolos, eu vou chamar o conjunto para ser mais, mas chama-se uma bateria mesmo, e então é afinado com um papel segundas vias. Não sei se sabem o que é um papel segundas vias. Então o papel segundas vias estamos a ver o papel vegetal, é mais fino que o papel vegetal. Só para explicar o que é a qualidade que é preciso
com que se tem que afinar o rolo para estar em condições para transmitir à chapa a tinta também. E depois as chamadas estrias, é quando realmente uma bateria não está bem afinada, por isso as segundas vias, e uma molha mal afinada também, as segundas vias também, porque tem uma escala e tem que ser ali bater tudo certinho, e então, e pode ser também uma chapa, como disse há bocadinho, a chapa mal gravada, e pode ser o cauchum, que por sua vez tem um alceamento por baixo, uma calibragem de 20, outra de 10, conforme aquilo que se quer pôr. Eu já explico porque é que a origem também das estrias pode acontecer aqui também. É duas coisas, chamamos nós o alceamento, e as alças que estão debaixo da chapa têm que estar devidamente acetinadinhas, sem irregularidades nenhumas. O que é que acontece? Embora fabricado pela ENAPA, a gente faz assim ao papel e não pode ver a luz. Não pode ver aquelas sombras de luz, e não, tem que estar certinho, tem que estar como, vamos chamar-lhe um plástico verde, mas que o professor não vê nada para aquele lado. Portanto, tem que estar assim para ter qualidade do trabalho que se está a imprimir. Depois, isto acontece na chapa e depois acontece no cauchum também. O cauchum também é os mesmos alceamentos, chamamos nós alceamentos por baixo da borracha, há quem chama borracha, mas nós chamamos cauchum. E depois no meio disto tudo há aquelas situações que, por exemplo, o professor vende cauchuns. E qual é a intenção do professor? Peço desculpa, estou a ouvir um pouco o professor, estamos aqui, que é, vai-me vender à minha empresa 100 cauchuns. E eu preciso daqueles 100 cauchuns, então, mas eu tenho que, a garantia, eu peço-lhe a garantia que dá disto, não há. Pois, são impecáveis, são os borrachos impecáveis, não há problema nenhum. Estamos a falar numa empresa que vendia os cauchuns para nós, a que era a minha Martins. Excelente qualidade, sem dúvida nenhuma. E era eu, mais uma vez lá, eu tinha que ser chamado para ver se aquilo, é uma responsabilidade tremenda. Não era barato, sem dúvida nenhuma. Eu posso dizer que um cauchum daqueles que custava na altura 20 contos em escudos, cada um. Ora, uma folha que fizesse uma moça num cauchum, numa máquina a 4 cores, fazia em 4 cauchuns. 4 vezes 2, 8, eram 80 contos logo ali. Portanto, tinha que, o impressor e o oficial tinha que estar tinha muita perspicácia, vamos lá. E então, recordo aqui, eu tenho sempre um exemplo para dar, e há um dia que um senhor, um vendedor, pensaria ele, estava a falar com uma pessoa que realmente não percebia, ou percebia pouco, que era o meu caso. Ele referia-se, e eu não deixei passar, sinceramente não deixei passar, e lá estamos a proposta que eu há bocado falei, eu tenho que aprender, e o professor teve uma formação. E o senhor tenta vender os cauchuns à empresa. Salver estava em casa ali, não sei se talvez 100 cauchuns, se bem me lembro, 100 cauchuns. E eu olho para os cauchuns e digo, não, mas só o cauchum, não, está aqui um, e trazia um. E não. Ele teve azar, pensava que eu não percebia, e eu vou dizer o que é que eu fiz. Eu olhei para o senhor, então, até os cauchuns são bons e tal, logo a cor não me agradou, pronto, primeira coisa, a cor não me agradou. E eu então disse, como é que eu fiz? Disse, olha, vamos lá ver, eu vou experimentar um cauchum numa máquina, e mandei parar uma máquina e disse, mete lá este cauchum. Então, o trabalho cheio de estrias, e ele ficou chateado comigo, é verdade, mas eu tinha que vender os interesses da empresa, porque a empresa pagava-me para isso. Qualidade de trabalho e olhar pelo material que entrava dentro da empresa. Tenho duas situações, estas cauchuns têm outra de 200 kg de tinta, por exemplo. E então, ele disse, não, e eu chamei o senhor, olha, está a ver, o senhor vai ali para o pé de mim e do oficial da máquina, da equipa da máquina, e então ele vai meter os cauchuns, e o senhor está aqui, aguenta e vai ver, metemos o cauchum que lá estava anterior e vamos fazer este. A verdade é que metemos o dele reprovado. Por mim foi logo reprovado. Olha, peço desculpa, mas não... E ele ficou zangado comigo. Desculpe, mas eu tenho que defender os interesses da minha empresa. Da empresa que me paga. Mas se o senhor não acredita, eu vou-lhe fazer aqui outro teste. E chamei uns colegas de trabalho, que estavam ali, os chamados aprendizes, vamos chamar-lhe assim. Olha cá, tu vai buscar lá umas capas de rema, estende aqui no chão. Com a parte branca para cima.
E depois peguei num rolo de colchões, que era aquele que ele trazia, e estendi por casa fora, com a parte a receber a tinta para cima. E eu disse, olha, está a ver, você pode vender os colchões a quem quiser, a mim não vende. A esta empresa não vende, porque quem decide comprar os colchões sou eu, não é a empresa, não é a administração, não é nada. Eu é que decido. E estes colchões não prestam. Peço desculpa ter que lhes dizer, mas não como. E o senhor ficou zangado, ficou chateado, mas paciência. A verdade é que... Mas deixe estar aí um bocadinho que a gente vai fazer o teste. Tirei o colchão dele e meti o colchão que nós tínhamos. O senhor está aqui, a gente não mexe na máquina, coisa nenhuma. Vamos ver. Então metemos o colchão que lá estava e dizia, realmente, pois realmente, vender gato por lebre, não. A mim não. O que é que ele pertencia? Pertencia que há pessoas que não percebem, nem estão interessados. Eu, como fui uma pessoa sempre muito interessada, porque ofender-me a mim estava a ofender a empresa, não é? E defender a empresa estava-me a defender a mim muito, porque senão os problemas eram para mim. Portanto, tive que fazer isto. Aconteceu também que uma vez entre de outra empresa, já não é aquela, entrei noutra. Quem autorizava qualquer equipamento a entrar ali era eu. Os tintas, calções, chapas, tudo isso, papel, também, era eu. E então, chegou-se uma vez de manhã, entrei ao trabalho, estavam 200 kg de tinta lá numa determinada zona da empresa. E eu perguntei a alguém, já não me acordo, quem é que pôs ali, aquela tinta? Foi um senhor que veio à noite, porque o Manel, que era o patrão. Era o patrão, ainda hoje é. Foi o Manel que mandou pôr aí, mas quem é que mandou pôr a tinta? Foi o Manel e tal. E eu calei-me, até que vieram ter comigo. Não? Olha, é assim, eu não quero aquela tinta para o meu patrão. Eu não quero aquela tinta. Mas porquê? Não, porque não quero, que eu já experimentei aquela tinta, não tem preço, aquilo não vale nada. A tinta vai ser devolvida, 200 kg. O pinto e tal, o pinto. Pinto, não há pinto na minha pinto. Eu não quero aquela. Agora, se você quiser que a gente gaste a tinta, a gente gasta. E pode estragar o trabalho todo, mas não é vontade de não usar a tinta, mas eu sei que ela não vai. Posso dizer a marca da tinta, que era Chanchimical. Chanchimical. Havia alguém que queria construir uma empresa, implementar uma empresa, ganhar mundos e fundos, quando aquilo tem que ser devagar e com qualidade. E depois, ganhando o nome, a casa fica feita. Isto são dois exemplos do que muita gente, às vezes, não repara e, às vezes, pode... Isso é mesmo conhecimento acumulado. Pode aniquilar uma... Tem um lado de mecânica, não é? No fundo, é uma pessoa que conhece a máquina a fundo. Claro. E todos os materiais. E isso foi... Ia também... Aprofundava esses conhecimentos só na prática ou também lia alguma coisa? Era a prática. Era a prática, pois é isso. O que eu há bocado falava com o professor, perguntava ao professor, que é a tal formação no computador, no digital hoje. Nós era por força, porque é que isto acontece? E, portanto, iam resolver, quem se houvesse um problema na máquina, tinha de o resolver imediatamente. Exatamente. Tal qual. E é isso, a doutora está a ir lá, precisamente está aqui, eu chamei a formação. A formação, há um formador que vai explicar ao professor o que é que está mal, não é aquele botão que tem que clicar, é no outro. Mas eu não. Eu tinha que puxar da cabeça porque é que isto está a acontecer. E vou aqui, eu tenho que dar mais um exemplo. Técnicos alemães. Eu já falei aqui que era para ir ao HF Center e eu não quis ir. Porquê? Precisamente por isto que a doutora está a dizer. Mais ou menos. Porquê? Aprendíamos nós mais uma semana cada, porque íamos lá nós 3 semanas. Eu penso que já contei aqui também uma situação que era uma máquina que fazia uma estreia filigráfica aqui em Belém, e eu fui lá e disse, a máquina que nós temos lá faz isto, mas esta também faz. Novinha. E eu vi logo o que é que era. Olhei para aquilo e perguntei ao operador, digo assim, esta máquina faz aqui uma coisa e tal, e eu vi, depois é o mesmo defeito. Qual é o defeito? Eu vou aqui contar isto, vou aqui contar uma coisa que se calhar não fica bem, mas tenho que dizer. Tenho que dizer que eu olhar para a máquina e vi, o que é que eu vi? Vi que a proposta tal histeria que eu há bocadinho falava, o que é que provocou também a histeria? Uma caramalheira. Não sei, sabem o que é uma caramalheira? Aquela máquina, uma caramalheira que era do rolo que transmitia a água à chapa, vamos lá chamar assim,
a caramalheira de um lado era em liquidão. Não, era em diagonal. E a máquina, ou seja, se ela fosse caramalheira redonda, não fazia a histeria. Mas era eu a pensar. Mas como era em liquidão, salvo erro. Sim. Exatamente. Liquidão é assim. Pronto, mas era assim não é liquidão, eu tenho outro nome, que eu não me recordo. E então eu disse, isto não pode ser. Sabe qual foi o teste que eu fiz? Muito simples. O rolo tinha uma caramalheira daquele lado que andava assim, mas do outro lado tinha um rolamento. O que é que eu fiz? Virei o rolo ao contrário. Ou seja, anulei a caramalheira. E alguém me dizia assim, então, mas assim não está a encostar. Encosta a chapa, porque o rolo tinha que encostar a chapa para transmitir a água. E então alguém me dizia assim, não pode. Logo, porque quando a máquina sai de pressão, levanta os rolos, todos. Portanto, os rolos ficam sem estar encostados à chapa. Mas e agora? Não, quando a máquina entrar em pressão, o rolo encosta à chapa e anda na mesma, em contacto com a chapa. E foi assim que eu eliminei a histeria. Uma histeria. Eu conto isto porque vou dizer o que é que deu. A empresa onde eu estava nesta altura comprou uma máquina, como já contei na entrevista anterior, e a máquina, até lá, daí eles queriam que eu fosse à Alemanha, e eu não quis ir, e mais não sei o quê, e tal, essas coisas todas, e queixámos, ou seja, quando eu compro uma máquina, uma gráfica comprou uma máquina de impressão, ou outra, eles vêm pesquisar, hoje pesquisa na altura, vêm ver. Hoje pesquisa-se ali no computador, vamos pesquisar como é que é isto, como é que é aquilo. Na altura vinham a ver e tomavam apontamentos. E eu realmente, ainda hoje digo que eu sou mais tarde é que vinha a perceber porque eles tiravam apontamentos. Muitas vezes enganavam a gente. Enganavam porque se eu dissesse assim, mas estes apontamentos são para quê, por exemplo? E ele contava uma história diferente, que era para eu não aprender. Ou eu ou outra pessoa qualquer. Bom, e então, a verdade é que nesta aqui, como era que eles também não conseguiram resolver, só conseguiam resolver através de queixas que a gente apresentasse, eu ou outro colega meu, ou colegas meus, mas que havia poucos, sinceramente, havia alguns, mas havia poucos, e eu, nesta situação, eu queixei-me um dia, olha, a máquina faz esta histeria por isto e por aquilo. Se a caramalheira for redonda, já não faz. E eles tomam nota. Verdade, isto parece às vezes um bocadinho caricato, mas isto é a história de vida, de trabalho, história de trabalho, de vida, de trabalho, não é? E então, depois a segunda máquina que foi comprada aqui por 120 mil contos, me recordo bem, ainda hoje está lá a máquina, hoje quais histerias, não faz, porque a caramalheira veio redonda. Eu vou dizer o que é que isto deu. Qual foi o meu espanto? Mais tarde, recebo um cheque da Lloyds Bank. E eu, sincero como sou, e honesto como sou, e humilde como sou, eu disse assim, eu não posso aceitar isto. Porquê é que eu disse que não aceitava isto? Porque não podia aceitar aquilo sem dar conhecimento à minha entidade patronal. A minha sinceridade ia a isto. E alguém me disse assim, portanto, a pessoa que vendeu a máquina e coisa, não, isto não tem nada a ver com o negócio da máquina. Isto é a Roland, a MAN Roland alemã, que está a dar este miminho, vamos chamar-lhe assim, derivado não é problemas hoje, as questões que vocês levantam, o feedback que deu, que levantou sugestões e que nós também, isto agora, para me darem um cheque a mim de marcos, recordo-me na altura se resolver 1000 marcos ou qualquer coisa assim, a verdade é que por isso é que eles depois dizem não, eles vinham cá que era para tirarem de nós, porque não éramos tão... Havia pessoas, eu não estou a dizer que sou mais que os outros, mas eu sentia-me de alguma maneira orgulhoso porque realmente contribuir para um melhoramento de uma máquina e de uma empresa. Era isso que... Claro que por isso é que eu já disse na entrevista, eu ganhei sempre bom dinheiro e com muito trabalho, muito assim, mas também alguém aprendeu também comigo e eu também transmiti aos outros. Vamos lá ver. Portanto, isto é um bocadinho a história que realmente... Mais tarde veio outra máquina, o Tosé Pinto, e o Tosé Pinto era falado na Alemanha, em Mainz, na Gráfica Center, sem eu, porque também era tudo fechado.
Estamos a falar, lá voltamos nós aos regimes fechados, e porque se fossem regimes mais abertos, não, espera aí, não, aquela pessoa tem que vir cá. Tem que vir cá, tem que ver, tem que explicar porque é que acontece isto ou aquilo. Pronto. E eu transmitia cá e depois alguém, se quisessem aproveitar a ideia, encantado da vida. Se não quisessem, pronto, o problema era das empresas cá e a Roland cá neste caso. Portanto, isso deu-se esta situação 2 vezes e me explicou e só aceitei o cheque porque me disseram, não, isto não tem nada a ver com a empresa, o negócio da empresa está feito. E isto é a M.A. Roland que faz questão de transmitir a António José Pinto da Silva este miminho, vamos lá chamar assim. Quando fui depositar ao banco, não sabia lá, e era um cheque do Cavalinho Branco, preto, fundo verde do Cavalinho Preto, Lloyds Bank. O Pinto, um cheque da Lloyds Bank e tal. E eu dizia assim, tem dinheiro, não tem? Então deposito. Isto tem a ver, aqui um à parte, mas por isto, é por estas e por outras que eu adoro a minha profissão, sempre adorei, e quando cá andar, ainda há dias me perguntaram para uma ficha qualquer, não sei para onde, qual é a profissão? É gráfico. Mas você está reformado? Estou. Mas reformado não é uma profissão, pois não, a gráfica é que é. Pronto, por cima com o 25 de Abril, foi muito doloroso o 25 de Abril, depois após o 25 de Abril, foi muito doloroso, muito. Eu recordo-me que aqui um episódio, a morte do Sá Carneiro. Eu estou a entrar na empresa e já estava a preparação da máquina e tudo, nessa altura e tal, não sei o quê. Entrou um indivíduo por a empresa dentro, morreu o Sá Carneiro. Então, morreu o Sá Carneiro. E eu ouvi a notícia, mas continuei o meu trabalho. Até depois lá vem, como é que foi? Vou-vos dizer que já ninguém queria trabalhar. Então, mas não trabalhar, então se a gente interrogar um bocadinho à meia-noite, isto é 1h da noite, ou coisa que eu valho, então não vamos trabalhar, então vamos fazer o quê? Isto passava-se assim, pronto, a gente sabe como é que, segundo diz, que morreu o Sá Carneiro e o Mar da Costa e não sei o quê, ali no acidente. Eu disse, não, continuo a trabalhar na mesma. Porque é que eu dizia isto? Muito simples, com todo o respeito do mundo por todos. Eu se não trabalhar, não me pago. Era muito simples, eu estava fora da minha cama, era meia-noite e tal, e eu disse, tenho que trabalhar, e continuo a trabalhar. Muito simples. Depois há episódios que é uma coisa impressionante às vezes, como é que se deixava de trabalhar por tudo e por nada, deixava-se trabalhar. O que é que isto levou ao fecho da empresa, à falência das empresas e não sei o que. Hoje dizem-me assim, mas hoje isto não é assim, hoje as empresas de um momento para o outro, em qualquer canto nasce uma empresa e tal, mas eu já vi fechar muitas gráficas, muitas. Agora dizem-me assim, o digital veio acabar com muitas situações das empresas gráficas. É verdade. Se nós tínhamos, eu recordo-me que em determinada altura, no 25 de Abril, nós tínhamos eu sabia o número de gráficos que havia, na ordem dos milhares, atenção. Por exemplo, eu dou aqui um número, se havia na altura 10.000, hoje há 3.000. Não é? Resultado, depois começou a guerra dos preços, nós, para imprimir um livro, que nós tínhamos aqui empresas à volta, e depois mais tarde começou-se a imprimir livros em Viseu, em Vila Real de Santo António, em Vila Real de Trás-os-Montes, e por aí fora, quando havia aqui empresas, por uma questão de preço. A verdade é que eu nunca percebi porque é que um livro impresso em Viseu, ou em Braga, onde eu fui visitar uma gráfica também, que trabalhava só para questões relacionadas com a igreja, um livro ficava mais barato o professor mandar imprimir em Viseu do que eu imprimir aqui no Cacém, ou em Lisboa, ou no Nogueira Martins. Mas isso tinha a ver com também vocês receberem aqui em Lisboa e em Martins encomendas de fora, não é? Da outra vez falou de uma encomenda de eu percebo. Não, estou a pensar se seria essa cadeia. Não, eu iria para onde? Também tem essa parte. Também tem essa parte, sim, mas tem a ver mais... Por que razão é que os ingleses vinham cá? Peço desculpa, não percebi. Por que razão é que os ingleses vinham cá imprimir? Aquele episódio que contou do erro... Exato. Era isso que eu ia dizer, é a obra mais barata. Também era a mesma lógica. Exatamente. Em Viseu, repara, em Viseu, eu estou a falar de Viseu, por ser Braga, por exemplo,
Imprimiu o livro, o mesmo trabalho, impresso lá em Viseu, e punham aqui, a empresa daqui não gastava nada para ir buscar, e eu chegávamos aqui para escolher, isto aqui a gente não conseguia fazer isto, é incrível. Ou seja, o que a gente percebia era que em Viseu sujeitava-se a ganhar, por exemplo, 20 escudos por um livro, e aqui não se sujeitava, tinha que ganhar 50. Esta era mais ou menos a questão, era esta. Pronto. A verdade é que isto acontecia, e aconteceu hoje. A primeira coisa, ainda hoje eu tenho esse hábito, ainda aí estava no centro de Carlos Paredes, em São Marcos, e estava uma coleção de livros do Fernando Pessoa, e António Sérgio, e Almeida Garrett, tudo isso, e a primeira coisa que eu devo ver o colofon. O colofon é a primeira página ou a segunda, onde o livro foi impresso, o ISBN, a autorização para impresso, tal, vou logo ver onde é que foi. A gráfica presença, ou printer portuguesa, ou a maneira feita, Mirandela, por exemplo, ou Reis ao Paulo, vou logo ver, olha, isto, e depois há livros, a qualquer situação que eu vá no Conselho de Sintra, a minha marca está lá, que é, por exemplo, aqueles quadros com os monumentos de Sintra, no tempo do rei, rainhas e tal, Dona Marias e não sei o quê, então a minha marca está lá, que aquelas quase parecem aguarelas. As gravuras, não é? Gravuras, exatamente, mas algumas cores parecem... De carvão, não é? Exatamente, desenho de traço. Sei, sim. Exatamente, carvão, e não sei, aquilo passou-me pelas mãos, e vou-vos dizer uma coisa, na altura eu recordo-me que havia uma pessoa que era encarregada, era o responsável estes desenhos, estas gravuras, queria imitar o papel velho, e não havia papel velho, a imitar o cremezinho muito suave, e a gente até chamava casquinha de ovo, mas mais, não é branco, mas é aquilo... E a pessoa dizia, eu não quero assim o trabalho, isto é para imitar o velho, o antigo, pronto. E eu a uma altura disse, mas isto é simples, o papel, não há papel desta cor, o que é que a gente faz? Faz um fundo geral, faz um tom de tinta, imitar a casquinha do ovo, e faz um fundo geral e depois imprime a gravura por cima, muito simples. Eu recordo-me, isto não é vaidade, sinceramente, não é. E recordo-me que estamos à frente de uma máquina, mas a propósito, lembra-me outra história. E estou à frente de uma máquina e disse, mas isto é possível fazer isso? É muito simples, só que isto terá outro preço. E então chamava a pessoa dos orçamentos, olha, o orçamento está lá, isto foi lá, e dá aí conhecimento ao cliente, o que é que custa mais. E o cliente, não é nada, pode fazer. E assim foram as gravuras de Sintra, essas gravuras que estamos a falar, foram assim, para imitar o papel velho que não havia na altura, não é? Não havia de momento, estamos a falar da INAPA e não só. E era isto, ou seja, o que eu quero dizer é que tinha que haver uma pessoa à frente para dizer assim, há soluções para isto, ou não há. E então, por isso eu, na entrevista anterior, disse que era um Benjamin das artes gráficas. Pronto, eu e um tal amigo meu, que era o Abel Figueiredo, éramos uns Benjamins das artes gráficas. E foi aqui que se arranjámos, demos dinheiro a ganhar às empresas, que por sua vez nos pagavam, e já bem. Mas não é? Quer dizer, o trabalho, o que tem estado a dizer, era multifacetado, não é? Vamos lá ver, para além da impressão, está a dizer que falava com os clientes, arranjava as questões mecânicas. Tudo. E mais, é incrível, porque... Mas isto já... Desde quando é que tinha essas funções todas? Eu tive 46 anos, eu posso dizer que tive entre 40 e 43 anos nestas situações assim, porque eu aprendi muito. Às minhas custas, eu já disse aqui numa entrevista anterior que eu deixava os bailaricos, deixava o Benfica por causa de querer subir, tal qual, querer subir na vida e no trabalho e aprender o trabalho, a minha profissão, aprender, quanto mais melhor. Como disse dos gestantes, que eu chorei porque eu chorava por ver os gestantes de batina no São Paulo, quando passava no comboio ou no autocarro, na altura. Era por aqui, havia quem não se interessasse. Para mim, para pessoas havia estar ao meu lado, e eu disse, eu se pensasse assim, se estou mal, estaria muito pior. Mas ainda hoje digo isso. Então,
podemos dizer que terminou a sua função a partir de uma determinada altura, quando já tinha essas responsabilidades todas, funcionava como um diretor técnico? Qual é que era o seu nome em termos profissionais? A sua função? O último estatuto que eu tive enquanto gráfico foi diretor adjunto de produção. Era eu e outro. Por sua vez, alemão. Okay. Por sua vez, alemão. Repare, eu aqui tenho que dizer isto, que é, como é que se eu algum dia me imaginava, eu, Tosé Pinto, diretor adjunto de produção de uma empresa que tínhamos 105 trabalhadores à nossa responsabilidade, à minha e de outro colega meu, o Moutinho, éramos nós os dois. Se eu algum dia pensei isso, não. Mas quando me deram o estatuto de diretor adjunto de produção, cujo diretor de produção era um alemão, Hermann Hans, que era uma pessoa ele gostava de mim, sei lá mais do que ele, Pinto, ele fazia isto. Eles parem lá a máquina porque agora vais tomar um café comigo. Repara, isto era engraçado. E eu às vezes digo, Herman, não faças isso, pá. Por exemplo, em português, ele já fala em português. Quando é que chegou a esse? Posso dizer que uma vez, isto tem cada peripécia, uma vez estávamos na empresa e ele convida-me para ir tomar um café. Um café dentro da empresa, que tinha aquelas máquinas de ter um café. E eu chego ao pé dele e digo, Herman, são 10h30. Então, eu já estou fora de trabalhar, tu só ainda agora chegas. Táxi, vieste táxi. Ele tinha um carro da empresa, mas pronto, vinha de táxi, não sei lá porquê. E eu disse, olha, aqui está, mas eu já estou fora de trabalhar, tu só ainda agora chegas, de género, a brincar com ele. E ele mete a moeda na máquina, daquelas máquinas, está a ver, que ainda hoje há nos hospitais e não só. Aquilo encravou, não deu o café, nem deu o dinheiro, ficou com o dinheiro, não sei. Sabe o que é que ele fez? Às tantas, manda um pontapé na máquina, bem, espalhou-se tudo o que lá estava dentro, depois puxou fora. Aí eu digo assim, aí o diretor de produção, eu digo assim, irmão, manda chamar a secretária dele, liga para virem cá pôr uma máquina nova. Isto tem mas a gente diz assim, teve mal, isto teve. Mas isto tem alguma razão de ser, não tem toda, mas tem alguma razão de ser. Porquê é que eu digo isto? Porque enquanto o português, isto agora já me leva outra vez para a máquina, quando o português parte-se uma peça da máquina e eu levo, peço desculpa, ao professor, isto partiu-se, temos que... E o professor diz-me assim, não, isto, temos que mandar vir uma peça nova, digo eu, mas o professor diz-me assim, não, isto soldado vai lá. Está a ver a diferença? Isto parece caricato, mas tem alguma São culturas profissionais diferentes. Exato. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que ele, alemão, diz, não, isto não é para soldar, isto é vir uma peça nova. E era assim que os alemães... Por isso é que esses foram sempre muito bons. Estamos a falar de marcas não gráficas, por exemplo, mas aí são barras, como são nos Mercedes, nos carros. Os Mercedes, BMWs e por aí fora, e carros de topos de gama, eram os maiores até há pouco tempo, agora não sei. Mas isto tinha alguma... Porque ele disse, o que é que ele quis dizer com o pontapé que deu na máquina? Eu percebi muito bem, disse, isto já não devia estar cá, devia estar cá uma máquina nova, porque esta não funciona. Era o lema deles. Portanto, isto é um bocado... Tudo isto faz parte da gráfica, faz parte da profissão gráfica. Então, voltando aqui ao seu percurso profissional, depois de ter saído da primeira empresa, sai com que categoria e vai para onde fazer o quê? Saí da primeira empresa com a categoria de meio oficial. Meio oficial. E lancei-me para chefe de uma empresa que hoje dei a nascer, concretamente em Carcavelos, e que fui o obreiro número 1. Nesta altura já estávamos a imprimir, já havia a situação política, já havia a publicidade, autocolantes, cartazes, autocolantes, por exemplo, eu recordo que o primeiro trabalho que fui para esta empresa que lhes dei a nascer foi autocolantes para o CDS, no tempo de Freitas do Manal. Muito trabalho nós fizemos para aquela campanha e fomos fazer nascer esta empresa, concretamente Serlei Printer, que por sua vez eu só lá estive 6 meses. Porquê? Porque um dia eu estava lá também, e estava bem, tinha sido, o meu ordenado tinha passado na altura de 22 contos e qualquer coisa para 32,
E pronto, eu estava ali, um dia eu recebo um telefonema porque queriam ir as pessoas da minha casa porque queriam falar comigo e tal. E eu disse, está bem. Eu saí às 18 horas, mas esta entidade patronal de onde eu saí para uma reforma era o proprietário da empresa que hoje deve nascer, e ele desconfiou porque o Tosé saía àquela hora, que não era normal sair. E então ele disse, cá para mim, já convidaram o Tosé para ir para qualquer lado. E foi verdade. Eu meto-me num carrinho, que já tinha na altura um Renault 5, e meti-me no carrinho, foram à minha casa então para me convidarem para ir para aquela empresa. Ora, eu estava ali responsável já por aquela empresa, já nasci, mas já era responsável por aqui, acabamentos, tudo isso, e impressão, e chefe, e tudo ao mesmo tempo. E então fui para aquela empresa como chefe geral, onde já eram, não estamos a falar, tínhamos 105 pessoas, mas na altura ainda não tínhamos para aí, posso dizer que havia para aí 50 pessoas, e mais, ainda fiz outra coisa, é que fui tomar conta de uma máquina, imprimir na máquina e ir responsável por tudo. E foi sempre, pronto, claro que... Acumular funções. Isso era em que altura, sabe dizer assim a data, mais ou menos? A data estamos a falar em 1983. Ok. Concretamente, 83. E depois fui ali crescendo, até tive lá 8 anos, e depois ao fim de 8 anos, mais uma vez, convidaram-me a ir para esta empresa, que disse, agora o que é que eu faço? Acho que já contei aqui na entrevista anterior, apresentam-me uma proposta que não foi, à época 750 contos era muito dinheiro, e eu posso dizer que chorei porque não me imaginava assim, não percebia que tinha tanto valor, sinceramente, hoje tenho que dizer isto, porque já passou, não é? Tenho que dizer, e eu chorei porque eu tinha que decidir, era sozinho a decidir, não tinha ninguém que me ajudasse. Inclusive a minha mulher, cheguei a casa, comentei com ela, olha, passa isto assim, assim, eram 750 contos e um carro, era um Renault 21, que me esquece, e eu abdiquei do carro logo. O carro gosto de conduzir o meu, mas os 750 contos era muito dinheiro. E eu disse, a minha mulher disse, não sei, o que eu achas que eu devo fazer e tal, e eu comecei a chorar. Não é feio um homem chorar. Dizem que o homem não chora, mas chora. E então, e a resposta que eu ouvi foi muito simples, olha, tu é que sabes. Porque, quer dizer, se falhasse, era o culpado, mas se ganhasse também era culpado. E foi então como diretor de produção? A partir daí, deixei de tomar conta da máquina, e então promoveram uma promoção a chefe de turno. Okay. O chefe de turno que era trabalhar das 9 às 8 da manhã e das 8 às 9 da noite. Portanto, era assim, aí ganhou-se muito dinheiro, até que eu, da saturação que já trazia, e já estava comigo, um dia, porque ouvi alguém que eu ganhava muito dinheiro em horas extraordinárias, eu cheguei à administração muito simples. Disse assim, reuni com a administração e disse, olha, é assim, eu não faço nem mais uma hora extraordinária e quero trabalhar só de dia. O dia não era um horário de 8 horas, era das 8 da manhã às 21. Portanto, sem ganhar mais por isso. Mas não sei, não, é isto que eu quero, se quiserem, se não querem, acabou. Termina aqui. Pronto, isso era uma vontade. Então, mas como é que a gente agora vai resolver? Muito simples, repara, muito simples. A gente promove outro indivíduo para o meu lugar. Ou seja, do oficial vamos passar aquele indivíduo a chefe. E foi assim. Se eu lhe disser que tive uma recompensa, zero. Zero a nível da profissão, não estou a falar recompensas de outro género, a nível da profissão. Porque, pois, sabe que isto a pessoa, quando sai de ajudante para o oficial, pensa que é já alguma coisa. Depois de oficial para chefe, agora é que eu também. Quando é a diretora, também, é o melhor que houver. Pronto. E passou-se esse caso com esta pessoa, e depois, mais tarde, quando convidado para esta empresa, ele ficou lá e eu vim embora. Portanto, viemos embora. Eu mais o meu colega mais antigo, viemos embora. Pronto, ele foi constituir uma empresa e eu vim para esta empresa de onde saí para a reforma. Portanto, havia aqui, eu tenho que dizer, havia aqui, o caricatista é que havia uma certa inveja eu vou pôr o caso em mim, que não era o caso, mas vou pôr, que era, eu tinha inveja do professor, da professora, do professor. Tinha inveja, não era o caso, estou a exemplificar. Mas isto acontecia.
Porquê é que nós trabalhamos para a mesma empresa? Eu dizia isto muita vez. Porquê é que nós estamos a trabalhar para a mesma empresa, ganhamos o mesmo, sensivelmente o mesmo, e porquê é que estamos uns contra os outros? Portanto, não me admira nada que após o 25 de Abril houvesse estes tumultos todos, porque já antes era assim, para o 25 de Abril, nesse campo parece que mudou pouco. Mudou na situação de abertura, de ter mais acesso à cultura, ou à leitura, tudo isso, à rádio, à televisão, tudo isso, mudou. Isto mudou muito, sem dúvida nenhuma. Noutros campos, no campo do trabalho, é uma coisa... Também evoluiu porque teve que evoluir mesmo. Teve que evoluir. E ali nos anos 80 com o computador. Diga. O início da digitalização, como é que foi? Dos computadores. O computador, nos anos 80. Eu já expliquei aqui, a primeira vez que eu vi um computador foi em 1969. 69. Era uma amostra do computador. Eu não sei se estou a explicar bem, talvez os professores me ajudem aqui nesse aspecto, que é, na entrevista anterior falei aqui na fita corrida. Sim. Penso que é assim que se diz. A primeira vez que eu vi, eu logo me interessei por isso. Mas espera aí, o que é isto? Pronto, já, o que é isto? E eu só vi uma fita espalhada por aqui, por casa fora, até ali, tudo picotado e tal, mas o que é isto? Então alguém me explicava que umas meninas estavam a trabalhar aquilo e tal, e eu disse, ou seja, houve ali a transição da fotografia e da composição manual e etc. para a fita corrida, que deu acesso depois, mais tarde, ao computador e ao que a gente conhece hoje. Isto foi uma coisa que eu disse, para perceber como é que é isto que se faz, como é que vai ser, isto anula tudo. Era aquilo que a gente pensa, isto anula tudo, e anulou, sinceramente, hoje o professor faz... Hoje tira uma fotografia, daqui já está publicada ali num livro qualquer. Pronto. Na altura, o trabalho que dava. Depois a fotografia não estava bem, depois o banho já não estava em condições, depois o filme não era de qualidade, depois não sei... Aquilo era, às vezes, para se imprimir um livro, um cartaz, imagina um cartaz, que é mais fácil, imprimir um cartaz, quer dizer, fazia-se, às vezes era preciso 4 chapas, fazia-se só umas 20. E hoje não acontece nada disso, pois é aí todo o valor do mundo. E isto, eu sou daqueles, pela evolução e não contra qualquer, pela evolução, sempre para a frente, porque senão não fazia sentido. E foi aí que eu comecei a entrar a tentar perceber o que era o computador e o que é que o computador faz. Eu recordo-me que, mais um exemplo, já mais tarde, já estamos a falar já estamos a falar em 2000, para aí, temos um cliente nesta empresa de onde eu saí para a Reforma, tínhamos um trabalho, isto é lá mais uma que não tem a ver com os rolos, mas também tem a ver de alguma maneira, porque é gráfico, pronto, e estava a imprimir um trabalho que era preto e um Pantone 301 ou qualquer coisa do género, referência. E o cliente diz-me assim, não queria que aparecesse brancos. O que é aparecer brancos? Se eu estou a imprimir uma cor, vamos dar uma foto do professor, mas estou ao lado a imprimir uma cor preta, que é a camisola da doutora, aquilo não pode aparecer brancos à volta da foto do professor. E aquilo, porque é que isto acontece? E ninguém percebia porque é que aquilo acontecia a aparecer os brancos. Claro que eu, enquanto responsável da empresa, chamaram. Pronto. Isto ainda está na montagem, na fotografia, e que, por sua vez, o chefe da montagem era sobrinho da entidade patronal, o Jaime, ainda hoje está lá. E eu digo assim, isto está aqui, isto não dá, o trabalho não dá, mas porquê é que não dá? Ou seja, repara o pormenor, se ali na montagem estava já a aparecer brancos, ao ir para a máquina para imprimir, aumentava o dobro. Porquê é que aumentava o dobro? Aumentava o dobro dos brancos. Porquê? Porque o papel, ao imprimir, as pinças puxam pelo papel, o papel estende. E ao estender, então o que é que dá? Tem que compensar lá atrás, na montagem, na composição, tem que compensar, por exemplo, tem que tirar a uma cor tem que tirar ou aumentar 1%, 2% ou 1,5% ou 0 qualquer coisa por cento.
Eu cheguei lá, o cliente ao pé e quem estava de acordo comigo era o cliente, precisamente, e isto que era mau. Porquê? O que dava a ideia que nós nem não sabíamos fazer, não é? E eu chamaram-me e disse, não, isto é aqui uma solução, espera lá. 2 soluções. Uma é aumentar tudo o que é à volta. E outra é passar o papel em branco e depois imprimir. Era precisamente o que o cliente estava a pensar, porque também percebia. E eu até podia estar aqui a meter o pé na argola, mas não. Eu disse, não, eu sei que era... Porquê? Porque mais tarde, ainda esse sobrinho, que é sobrinho da entidade patronal, o Jaime, disse, eu não sei fazer isto. E é muito chato. Eu toquei-lhe na perna e disse, tu não digas isto. Percebe? Não digas isso. Porque temos o cliente aqui ao lado e o cliente daqui a bocadinho vai se virar e dizer assim, não, mas se vocês não conseguem, eu faço. Olha, dito e feito, passado 2 minutinhos, nem tanto. Já, mas se vocês não conseguirem, eu consigo fazer lá em baixo. E já no computador. Já estamos a falar de computador, já. E eu toquei na perna ao Jaime, devia estar calado. Pronto, está a ver? É esse nós que porque às vezes as pessoas, nem todos, agora... até me custa, por um lado, a dizer algumas coisas, porque parece que eu sou mais que os outros, mas não é autoavaliação, coisa nenhuma. É o gosto pela coisa. E quando o professor tem fascínio por aquilo, e salta montes e vales, como costumo dizer. É quase, peço desculpa a doutora, mas é quando a pessoa conhece uma menina bonita e etc, mas que gosta dela. Gosta dela e depois só muros, montes e vales para ir ao encontro dela, não é? Mas isto é muito... Dá-me lá então um bocadinho. Quando é que começou a ter no processo de produção a presença do computador? Portanto, em 2000 já era quase em todo lado, não era em todo, porque ainda havia tipografias. Claro que havia. Mas no seu percurso profissional, a força... Em que fase? A força na empresa de onde eu saí, não quer dizer que não houvesse outras já mais evoluídas, e havia. Eu já aqui disse que uma máquina, enquanto esta máquina que está hoje na empresa anda 12.000 horas, concretamente 12.000 horas, há máquinas andam 70.000 horas, por causa da rotativa, que faz o Jornal da Bola, ou o Diário Notícias, ou o Expresso, por exemplo. E estamos a falar do computador nesta empresa onde eu saí, estamos a falar portanto, 1990, por aí entrou o computador e foi evoluindo. Hoje está bastante evoluído, mas não é dos mais evoluídos, atenção, não é, mas está bastante evoluído. Por exemplo, um exemplo, enquanto antigamente a gente ainda no meu tempo, ao princípio, a chapa era gravada através de bolas de, que agora não recordo o nome, se bolas de chumbo, que era aquilo, e que era para gravar, vamos lá, e depois passado com água e ele estava a desenhar mais. Hoje não, hoje tem uma máquina que é falta-me um nome, em que ele faz a leitura e depois a chapa para gravar vai ali àquele CPC, mete ali a chapa e sai ali gravado, dali vai para a máquina. E já há outra situação em que não é preciso a chapa. É passada à chapa e a chapa vai para a máquina e a máquina é que grava, é que tira, é que limpa tudo e então fica os desenhos todos. Muita evolução, que eu muito sinceramente tenho que dizer que houve uma evolução tremenda, a era do digital, e onde é que isto irá parar? Não sei, onde é que irá parar. Antes de sair já apanhou a fase da impressão digital, ou seja, já. Estas novas editoras e estas novas gráficas que fazem... Também temos, nesta empresa onde eu saí, temos também uma empresa dentro, funciona dentro das instalações, que é a Capalgraf, concretamente, em que ela, por exemplo, não sei se estão a ver essas lonas, agora na campanha eleitoral, aquelas lonas dos partidos a Casa dos Óculos, não é? Óculos de... Fábrica dos óculos. A fábrica. Fábrica dos óculos, exatamente. Onde está no Cacém um 6x4 ou qualquer coisa. Aquilo é feito numa empresa, dentro daquela empresa que eu saía. Não é essa empresa gráfica em termos de folha a folha, mas em termos de plotter. A plotter imprime
é capaz de imprimir um cartaz de 50 metros. Na largura é que tem 1,20 m o máximo. Eu estava a pensar mais nas edições mais pequenas, por exemplo, de livros ou de revistas em impressão digital. Tornou-se muito mais barato e gasta-se muito menos papel do que nas tradições. É verdade, mas tem lógica industrial. Mas a verdade é assim, quem optar por isso, é verdade o que o professor disse, sem dúvida nenhuma, não há dúvida, não há nada a opor, mas o que há a opor é a qualidade. A qualidade tem muito mais qualidade na impressão offset do que na impressão digital. Portanto, agora, que é mais barato que faz o mesmo efeito, fará. Agora, temos que ver qual é, penso eu, e penso não andar muito longe, a que é que se destina o livro. Vamos imaginar que um livro destina-se à Presidência do Conselho, ou do Presidente da República e por aí fora, museus e a tal, toda a gente vê, turismo e etc. Normalmente estes livros eram impressos na Casa da Moeda. Portanto, a menos que houvesse uma empresa que garantisse realmente aquela qualidade. Estamos a falar da impressão, o miolo, a fotografia do Almeida Garrett, ou do Carveiro Lopes, ou António Oliveira Salazar, ou outros por aí fora. E então aquilo tem que estar devidamente, tudo. Depois, na capa, a gravação a ouro, a estampagem, que também aí como é que eu tentei perceber como é que aquilo era ao princípio. Como é que isto é? Espera aí. Aquilo é um rolo muito simples, é a gravação a quente. Engraçado, é uma gravura, um rolo, vem um balanço e pima. Aí está. Agora, a apresentação de um livro conta muito. Até nós temos uma ideia, uma percepção de que o que é que vem do livro? O que é que vem do livro? É a capa. A capa é que vem do livro. Portanto, quer dizer que isto é que a apresentação da capa, normalmente quem compra o livro vai olhar para a capa, é excelente. Muito bonito, mas depois abre o conteúdo, afinal não era isto que eu pensava, está a ver, isto passa-se, e às vezes também se passa ao contrário, mas por norma, nós dizemos, a capa é que tem que ir bem, porque quem vende o livro é a capa, a pessoa vê a capa, olha, excelente, isto deve ser um livro bom, e então compra. Eu ainda há pouco tempo estava na FNAC, e vi aquela monta de livros que há para ali, que eu perco-me lá dentro, é aquilo, onde é que foi impresso, onde é que foi não sei o quê, lá está o bichinho da gráfica, mas foi sempre muito, acho que nunca me arrependi, não me arrependo da profissão que escolhi. Gostava, já disse aqui na entrevista, eu gostava, uma coisa que eu gostava de estudar era a arqueologia, mas nunca foi possível, não havia condições e por aí. E é isto, porque depois, e voltando ainda a estas lutas do 25 de Abril, em que eu vi, por exemplo, trabalhadores partir máquinas, porque se antigamente a pessoa estava revoltada porque não podia dizer aquilo que Ivan Domal queria, posteriormente, querendo dizer tudo o que queria, partia, não estava de acordo com aquilo e tal, e não sei o quê, mas eu cheguei a dizer isto numa empresa, a dizer assim, um indivíduo uma vez que deu 2 pontapés numa máquina nova que tinha sido adquirida, uma máquina que tinha a ver uma máquina de dobrar papel. E ele dá 2 pontapés na máquina e diz assim, mas você já viu o que é que está a fazer? Eu assim, você vai ter um processo disciplinar. Desculpe lá. Então, a máquina é comprada ainda há poucos tempo, você, porque não se entende com ela, você pede ajuda. Não é assim. Não é assim. Porque não podia haver uma máquina maltratada, lá estava. Não podia. A empresa fez um esforço para dar melhores condições aos trabalhadores e etc. E a pessoa depois, vamos destruir isto. Não, está mal. Pronto. E era dali que a pessoa levava o seu ordenado para alimentar os filhos, para fazer as compras para os filhos, para a casa e pagar a renda da casa ou a prestação ao banco, não sei o quê. Entrando na prestação ao banco, agora também quero dizer isto porque, devido à minha persistência, eu já contei na entrevista anterior que um dia estávamos numa empresa, em Mem Martins, que é Resopão, e começaram a discutir o porquê da compra de uma casa com empréstimo ao banco. Eu ouvi eles, e há uma altura que eu digo assim, eu peço desculpa, mas eu não estou a ver a minha filha pagar 120 contos de uma prestação ao banco. Não estou a dizer que está errado.
eu que não estou a ver, mas depois uma pessoa tem um problema qualquer e não sei o quê, já não pode pagar a prestação ao banco. Dizia eu na altura. E há um colega meu que diz assim, és maluco, dizendo, não, tem que ser, porque tu também eres desenrasca, porque tu também te desenrascaste. E eu argumentava assim, mas a minha filha um dia pagar 120 contos de prestação ao banco, não estou a ver. Daí eu trabalhei para nunca recorrer a empréstimo ao banco. Não critico quem recorre, mas eu fiz questão de nunca, se pudesse, não recorrer. E fiz, não recorri. A verdade é que fui criticado por isso. E fiz umas contas quando eu disse, olha, é assim, quando eu tiver 54 anos, de certeza, se lá chegar, eu terei uma casa, um frigorífico, um fogão e não sei o quê, por menos. E terei um carro, se calhar. E depois trabalho para a minha filha e para a minha mulher e tal. E foi o caso, já que expliquei. Eu ouvia das boas, porque às vezes as pessoas pensavam em tudo e ganhava-se muito dinheiro em extraordinárias, tudo isso assim, mas o dinheiro das extraordinárias, a primeira coisa que era para comprar o quê? Um carro. Vamos comprar um carro. Agora. E depois aparecer na empresa, com o carro melhor que o do chefe, aquilo era um orgulho. E era um orgulho. Nunca fui por aí. Devagarinho, pé em pé e aí veio. E, portanto, foi um bocado isto. Falando do 25 de Abril, que já aqui falei também em relação àquilo que a minha família passou e tudo isso, não foi fácil. Isso foi tudo no mesmo ano, em 1969, um ano muito complicado, muito. Mas pronto, a vida é como é. E hoje olho para trás e já disse que não foi fácil a vida, mas também há uma coisa, alguém me deu forças para que eu pedalasse e conseguisse aquilo que eu estou a conseguir. Ainda ontem numa situação qualquer, me perguntavam, mas tu continuas a trabalhar, continuas a fazer parte da junta? Olha, não queríamos, eu sinceramente até queria perder, mas ganhei. E ganhei já lá a caminho do 4º mandato. Então queremos falar um bocadinho sobre essa sua faceta de autarca. Sim. Autarca, vamos lá ver. Também é um bichinho que eu tenho. Precisamente, o Presidente diz muitas vezes, eu sei que tu gostas disto e tens isto e mais aquilo, mas pois, por acaso até eu tenho um bichinho disto. Mas nunca nesta altura do campeonato, não é a minha família. Propriamente, não é? É claro que o dinheiro faz jeito, era mentiroso se não me dissesse que não faz jeito, mas não é a minha família. Eu ainda ontem disse isto, a minha função enquanto autarca é para as pessoas, é tentar ajudar a melhorar a vida das pessoas. Se o conseguir, encantado da vida, que nem sempre é fácil. Se o não conseguir, paciência, mas orgulho-me de trabalhar para isso. Eu posso dizer, ainda hoje, derivado às intempéries, hoje eram 7 da manhã e eu já estava na rua, porque alguém me ligou, está a ver, lá está, alguém me ligou porque caiu uma árvore em cima de um carro e de uma moto. Eu disse, também eu vou já para lá. Tinha acabado de tomar banho, também, eu vou já para lá. Então, se não se importa, você vá lá que eu já lá vou ter, que é o coordenador. Portanto, já nos encontramos nós dois, bombeiros, proteção civil, e lá pronto. A árvore caiu, escondeu o carro todo. Alguém. Mas diga-nos lá qual é a freguesia, qual é a função, quando é que foi eleito? Quando fui eleito foi Qual é a freguesia já agora? Cacém São Marcos. Fui eleito em 2013, também não queria, mas o presidente, que já falecido, disse que eu tinha algum jeito para isso e então convidou-me a entrar numa lista. Se me perguntasse a mim o que é que era na altura, não sei lá, o que é isso, está bem? Está bem, mas vamos lá para a frente, vamos lá. E então fiz um mandato na Assembleia de Freguesia, enquanto vogal da Assembleia de Freguesia. Depois, em 2017, convida para o Executivo. Eu disse, não quero isso, é assim, não é? Mas entrei para o Executivo. Na lista de que partido? De Partido Socialista, sempre Partido Socialista, desde 1969, que eu acho que era isso aqui, numa entrevista anterior, 69, que eu comecei a perceber o que eram os partidos. E dos partidos todos, posso dizer que achava na altura, não estou a dizer que é hoje,
mas na altura achava que o partido que mais defendia os interesses dos trabalhadores por conta de outrem seria, nunca o PC, mas sim o PS. Do outro lado, também vínhamos também de aquela ditadura de 48 anos e não sei o que, não sabíamos o que é que ia dar, mas até o PS dava ali, vamos lá chamar-lhe quase ao centro, sei lá como queira chamar, e foi por aí. Em 2017 fomos eleitos outra vez e entrei para o Executivo com pelouro de espaço público, polidesportivos, parques infantis, higiene urbana, iluminação pública. Sempre para acumular funções. Sempre. Entretanto, em 2019, o Presidente Estrela faleceu, de quem era muito amigo, mas não foi por isso que eu fui para a Junta. Éramos amigos, mas pronto. Ele faleceu e o número 2 da lista assumiu, que é hoje o Presidente, fez o resto do mandato de 2009, em 21 candidatou-se outra vez, eu também na lista dele, enquanto substituto legal dele, era quem representou sempre ele, até agora fui eu, e era o que assinava os coisinhos para pagamentos, ordenados e tudo isso, era o tesoureiro e o Presidente, mas na ausência do Presidente era eu que o substituía. E agora terminou em 2021 o mandato e candidatou-se outra vez, e candidatámos outra vez pela lista, e disse, eu ajudo-te a ganhar a Junta ou a perder. Depois a perdi é outro passo, mas a verdade é que ele, não, tu não podes, não abdico, e cá estamos. É verdade que nós na tapas e que o bichinho também depois entranhou-se, porquê? Mas o sentido é, eu sou muito amigo deste Presidente que está, e tem estado, posso-vos dizer o dia que das eleições ganhámos por 187 votos, mas ele agarrou-se a mim e chorámos os dois, pronto. Levantou-me por 2 vezes ou 3, e cá estamos, e bem, assim aqui, pronto, hoje vamos festejar, pronto, e amanhã é outro dia. E continuamos agora com o 4º mandato. Eu com o 4º mandato, e ele também, enquanto número 2, enquanto depois Presidente de Junta e por aí fora, e agora também ganha como deve ser, e já o outro mandato tinha ganho como deve ser também. Tanto como deve ser no sentido de não ter nada a ninguém, e cá estamos, vamos ver. Mas, tal como ele, há uma coisa que a gente tem, a preocupação é a população, é ajudar, trabalhar para ajudar a melhorar a vida das pessoas, se conseguirmos. Se não conseguirmos, que venham outros e que façam melhor, como se costuma dizer. Agora que isto não é uma tarefa fácil, não é, mas eu também, por outro lado, nós conversamos muitas vezes os dois e é assim, mas como nós temos vontade de fazer, vamos para a frente e vamos fazer. Se conseguirmos, encantado da vida, ficamos contentes. Se há umas coisas que correm mal, porque nem tudo é perfeito. Há uma frase que o Presidente que faleceu tinha, e tem um memorial com esta frase. Ele um dia mandou, isto faz parte tudo de autarcas e sei lá mais o quê. Um dia diz-me assim, alguém que quis fazer um memorial, que hoje está lá, e pediram-lhe para escolher 2 frases. Eu não sei se eu já disse isto aqui, não sei. E ele vira-se para mim e disse-me assim, Zé, escolhe lá tu uma frase para ficar lá no memorial. E eu disse, isto é difícil para mim. Como é que eu vou conseguir? Então escolhe tu, ainda mais para ti. O José Estrela Duarte, grande amigo, no dia 12 de junho, todos os anos vamos pôr uma flor lá. E digo-lhe assim, então, mas queres que eu escolha uma frase? Então é assim, não sei se a frase não é minha, porque eu já li em qualquer lado, então é, um homem só não muda o mundo, mas pode vê-lo com outros olhos. Isto era a minha frase. E ele diz-me assim, olha, eu tenho outra, então diz não, nunca tudo está feito. E eu disse assim, olha, estamos agora, como é que queres? Qual é que... se calhar eu escolhi esta. Então, és tu a escolher, nem de propósito, é essa que vai ficar, e é essa que lá está. Mas ele disse assim, olha que essa frase, olha que é verdade. Pois é, um homem só não pode mudar o mundo.
pode olhar para ele de outra maneira e pode ver com outros olhos. Era o que eu pensava e continuo a pensar. Pronto, agora, daí se a maneira de acabar. Sim. Mas é assim. Mas quer dizer, há mais histórias ao longo do mas percurso. É uma boa maneira de nós finalizarmos com essa frase. É verdade. Maravilhosa. E é isto, são histórias de vida que nem todos se disponibilizam a fazer uma resenha daquilo, como eu agora fiz, e não é toda, isto eu já me lembrou, já me lembrou de escrever um livro, mas com todos os itens e tudo tal. Nós estamos aqui a dar um Exato, o impulso. Espero que sim. Porque é impossível ser tudo, não é? Mas que as pessoas às vezes não têm bem consciência da riqueza que guardam em si e da utilidade. Exatamente. E quero dizer aqui uma coisa, isto faz muito bem a uma pessoa, porque há quem diz, aquele indivíduo é um contador de histórias, mas eu sou suspeito porque gosto muito de história. E hoje, eu já disse, se eu perguntar à minha filha onde é que nasce o Rio Minho, não sabe. Ou tem que andar a ir à procura. Eu, entretanto, sei. Quantas linhas férreas havia à altura, quantos rios havia, onde é que eu nasci, onde é que desaguavam e tal e por aí fora. Ainda hoje sei isso tudo. Daí eu dizer que realmente quase está tudo ligado. Os caminhos, as serras, tudo isso, por onde a tropa caminhava. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Porque é que, agora fugindo aqui um bocadinho, porque é que a minha terra, dizem assim, Açores? A minha terra, a aldeia é Açores. Porquê é que é Açores? Por exemplo. Porquê? Porque deriva de Santa Maria dos Açores. Quem pensa que Açores nasceu ali é mentira, deriva de Santa Maria dos Açores. Tem uma história neste momento, e não está toda concluída, porque um padre Carlos saiu de lá e tenho uma bonita idade de 666 anos. Porque aquela aldeia foi vila entre 1500 e 1800. Até tem uma quadra, se é assim que se pode dizer, que é Açores, tem 3 brasões, tem Pelourinho e Cadeia, tem a forca para os ladrões e o largo para quem passeia. O largo está lá, o Pelourinho está lá, o vestígio da forca está lá. Sim, e o edifício onde funcionava a Câmara Municipal, hoje, vamos lá, e as finanças estão lá. Está lá. Hoje tem dá pelo nome dos Cabrais, o edifício dos Cabrais. Portanto, mas foi quando foi vila. Estão lá os vestígios todos. Muito bem. Não terminamos com a frase, terminamos com o regresso ao lugar da infância. Queríamos agradecer-lhe a sua disponibilidade e este caminho que fez connosco. Verdade. Muito obrigada. Eu é que agradeço, porque eu gostei muito de estar aqui e, sinceramente, e espero que tenha contribuído para alguma coisa, não sei. Mas isso deixou ao critério dos professores, que são umas grandes pessoas. Obrigado. Foi um gosto. Obrigada. Tá bem? Muito obrigado. Agora já sabe,